Hoje quero falar de 3 animes excelentes. Um é um clássico, que está completo, o outro está em andamento, e o último, infelizmente, nunca será completado. Eu sou Versus e você está no. Vou começar com a novidade para mim, que é Bleach. Bleach retornou após um hiato imenso e ele voltou nesse novo molde de se fazer animes por temporadas. Então não tem aquelas barrigas, não tem os fillers, não tem aquele esticamento da história, o que é bem melhor. Eu não assisti, nunca assisti o anime original do Bleach, que é feito nesse molde antigo. Então eu peguei o bonde andando, tô aprendendo o que já aprendi o que são os ceifadores de alma e o que são os Quincy's e essa inimizade entre os dois, até porque a guerra é a guerra entre esses dois clãs, essas duas ordens. E pude conhecer um pouco do protagonista. O protagonista está dividindo tela com muitos personagens, é uma guerra, né? Mas foi apresentado o romance dos pais do pai e da mãe do Ichigo, se não me engano, esse é o nome dele. Eu não decorei os nomes ainda, até porque são nomes japoneses bem difíceis de se decorar. Eu tô curtindo, eu tô gostando, mas infelizmente eu não tenho tempo de assistir o anime antigo. E também não gosto, é muito esticado. Eu já passei por isso com Naruto e One Piece, e não vou fazer isso de novo com outro anime. E o mangá, a Panini tá republicando numa edição linda chamada Bleach Remix, mas se eu fizesse um aperto nas minhas finanças, eu poderia comprar, mas não haveria espaço e eu também não tenho tempo para ler, então vou continuar só assistindo esse anime. O ideal seria encontrar um canal no YouTube que conte a história do Bleach, com certeza tem. O nicho de anime no YouTube é bem grande, então poderia assistir. Então eu particularmente não tenho muito o que dizer. Eu tô gostando da trama, gosto dos personagens, os vilões são vilões, os heróis são heróis. Tem muito personagem carismático, tem muita mulher bonita também. O Chichikube gosta de desenhar umas mulheres bem voluptuosas, é do tipo dele. A gente sabe do que ele gosta, né, das personagens. O outro anime é o High School of the Dead. Esse anime não tem haters, todo mundo ama esse anime e ele é o que nunca vai ser completado. São 12 episódios, se eu não me engano. E é um dos animes que eu não tenho do que reclamar. Os personagens são bem trabalhados, o roteiro é bem construído, as cenas de ação são bem feitas. O anime é um seinen, tem aquela estrutura harém, por ter muitas mulheres e um homem, mas na prática não é um harém, pois nenhuma das mulheres são dele. Tem um episódio, que é um dos favoritos dos fãs, em que ele talvez tenha tido uma noite de amor adulto com aquela espadachim de cabelo roxo, que é uma das melhores personagens, por sinal. E tem umas cenas impagáveis. Aquela cena em que ele usa uma garota como suporte, e ele atira e a bala passa entre os peitos da outra. Meu, é coisa de japonês, é muito divertido. Nossa, infelizmente não. Eu já devo ter assistido umas 3 vezes esse anime. Esse é um dos que vale a pena rever, ainda mais porque nunca vai ter novo, então você tem que se contentar com aquele 1/4 de anime, porque tem uma temporada, 12 episódios, então. Mas eu também entrei na legião de fãs dessa obra que nunca vai ter completo. Eu nem sei se tem um mangá e se um dia vai ser reimpresso, republicado.
Por fim, eu quero falar de Yu-Gi-Oh!, que ele é um clássico dos anos 2000, mas hoje em dia ninguém fala dele. Até porque ele começou e terminou, diferente de muitos outros animes. O mangá, inclusive, ele é mais, eu acho que ele é mais curto do que o anime. Enfim, eu assisti 74 episódios, eu não assisti na época que passava na TV, e eu gostei muito. O universo é bem construído, os personagens, os vilões, e é muito inteligente. Apesar do jogo de cartas seguir uma ter regras e seguir uma linha, e sempre dá um jeito de ter algo diferente cada partida, deixando mais difícil ou apenas diferente. Então eu assistia tenso, porque era sempre muito difícil. E, e nenhum jogo é só um jogo. Geralmente a sua alma tá em jogo. Se você perder, sua alma vai pro Reino das Sombras, que é uma maneira de driblar a ideia de que, afinal, é um shonen, uma maneira de driblar a censura e dizer que o protagonista vai morrer se ele perder a luta. A vida dele sempre tá em jogo. Ou a vida de outro amigo e tudo mais. Eu gosto muito do Yugi, e eu falo do Yugi, o espírito do faraó que habita o corpo do Yugi, né? Ele é muito inteligente, ele é extremamente confiante, ele nunca perde o controle, ele tá sempre ali, ele sempre sabe o que fazer. Sempre parece que ele vai perder e ele dá a volta por cima e ganha. Então eu assistia tenso e chegou uma hora que eu falei: não importa o quão difícil seja, ele vai vencer. Até porque se ele perder, ele morre. Aí o que acontece com o anime? Vai acabar. Então eu assisto, passei a assistir tranquilo. Ele vai vencer. E é muito legal a criatividade. E eles juntam tanto a magia, uma magia puxando para as divindades egípcias, quanto para tecnologia, porque os monstros ali é tudo holograma feito no computador, o equipamento que eles usam, o design daquele bracelete que eles usam é muito legal, o design dos monstros, o design dos personagens é legal, tem aqueles cabelos de anime que não tem como alguém ter. Gosto do Joey. O Joey é aquele. Ele sempre jogou as cartas, mas ele é bem início de carreira. Então, ele é persistente, ele é corajoso. E a lealdade dos amigos dele ajuda ele a crescer. Então, enquanto o Yugi já tá aqui em cima, ele é aquele que tá sempre prosperando. Prosperando. Até porque todos os adversários subestimam ele. Eles têm mais dois amigos que eles jogam, mas não são personagens que de fato jogam no anime. Um dos amigos é a Thea, que é doce, é meiga, é um tipo de personagem feminino que não tem nas produções americanas mais, que não pode ter, mas nos animes tem aos montes. E os vilões, eles são maus. Eles sempre são, eles são egoístas, eles são egocêntricos, alguns são até megalomaníacos. Tanto é que se tem a Mai, que é basicamente a versão feminina do Joey, se você botando um do lado do outro, você vê que são idênticos. Eu não assisti tudo, são mais de 200 episódios. Eu assisto o anime até cansar. Eu fiz isso com One Piece. Isso é longo, eu vou assistindo, vou assistindo. Eu geralmente no One Piece eu fiz por sagas. Se eu começo uma saga, eu assisto até acabar. Aí eu cansei, eu paro, dou um tempo. Muitas pessoas fogem de animes longos por causa disso. Mas aqui vai a tática que eu uso. Se assiste até você cansar. Você cansou? Você para, você marca num caderno, no seu celular. Tem aplicativos para você fazer isso também. Ou deixar salvo no seu Crunchyroll o episódio que você parou. Se você gosta do anime, em algum momento você vai sentir saudade. Aí você vai lá e assiste de novo. E é isso que eu decidi fazer com Yu-Gi-Oh! E eu vi que dos canais que falam de anime no YouTube, ninguém fala de Yu-Gi-Oh! Teve umas continuações, aqueles tipo Yu-Gi-Oh! GX, ZF, sei lá, umas coisas assim, né? Mas nenhum emplacou tanto quanto esse. Eu cheguei a assistir Bakugan. Esse eu assisti completo quando tava passando no Cartoon Network.
Eu acompanhei do primeiro episódio até o último, não perdi nenhum. E ele é fortemente inspirado no Yu-Gi-Oh! Apesar de que todo anime em que e tem jogos que são da temática jogo de cartas, todo mundo diz que é baseado em Yu-Gi-Oh! Né? Porque o Yu-Gi-Oh! Foi tipo o primeiro, o mais popular. Qualquer um que saia depois, o pessoal diz, ah, é cópia do Yu-Gi-Oh! Então, eu gostei, eu me diverti quando assisti. Eu assisti só uma vez a Bakugan inteiro. E nem tava nos meus planos falar de Bakugan, mas fica um extra pro vídeo. Que realmente, os motivos de eu realmente querer falar de Yu-Gi-Oh! Tem mais de um personagem primeiro, que eu não falei ainda, que é o Kaiba. Ele é extremamente egoísta, orgulhoso. Então ele funciona tanto como um vilão, como aquele arqui-inimigo. Arqui-inimigo não, como um rival. Igual tem no Pokémon, tem no Naruto. Que o personagem, ele não tá ali pra ser o antagonista, mas pra ser um rival. E o Kaiba é aquele orgulhoso que não aceita que perde pro Yugi. Uma vez ele trapaceia pro, pro Yugi perder e ele ganhar. Então, na prática, até agora, o Yugi venceu todas. Porque se você trapaceou, você automaticamente perdeu. Porque se você, pra você ser vitorioso em um jogo, você tem que seguir as regras do jogo. Se você é incapaz de vencer sem seguir as regras, você é um perdedor, você perdeu. E por que eu quero falar muito desse Yu-Gi-Oh? Por causa dos valores morais que o Yu-Gi-Oh traz. Os valores da amizade, que é um clássico dos animes, mas o valor da coragem, o valor da bondade também tem esse ponto que eles trabalham com o Yugi, o valor de ser até gentil e doce com a Terra, e os vilões são maus, isso é bom ter esse contraste claro de bem e do mal. E tem um contraste muito interessante que fala sobre fé. Yu-Gi-Oh! Fala sobre fé. Ali eles falam da fé nas cartas. Isso pode traduzir de maneira bem clara para a fé em Deus, independente se você. É irrelevante se você crê em Deus ou não, mas é facilmente traduzido para isso. Porque é assim que funciona a fé de pessoas que têm fé em Deus, independente da religião dessa pessoa. Não importa a dificuldade, não importa o quanto você pene e o quanto seja difícil o seu caminho, tenha fé em Deus. E no caso de Yu-Gi-Oh!, tenha fé nas cartas, coração das cartas. Isso foi bem claro para mim. Não quer dizer que o autor, o criador, queria passar essa ideia, mas eu duvido muito que o autor tenha dado esse ponto, dado ponto sem nó. Mas a ideia de tenha fé, isso ajuda você no estoicismo, em você se manter pleno, confiar em si mesmo, ou tenha fé em si e tenha fé nas cartas. E no caso, as cartas, o coração das cartas é essa força divina que ajude. Talvez isso seja mais trabalhado na frente. Talvez tenha o deus das cartas do Yu-Gi-Oh! Mas mesmo assim, isso vale. Então, realmente é um ótimo anime para meninos e até meninas assistirem, porque passa esse valor de fé, de coragem, de amizade. Não importa a dificuldade, tenha fé.